No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Criminologia pela Universidade Federal de Goiás, ex-promotora de Justiça do Estado de Goiás, aprovada no concurso da Advocacia Geral da União para o cargo de Procuradora Federal, desde 2007 é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal. A pergunta que eu fiz, que deu uma travada, que é a doutora Ruth Duarte Menegatti, magistrada, essa função que Vossa Excelência entrou como Procuradora Federal, seria o promotor federal? Não, seria da União? O advogado mesmo. E por quê? E na verdade você não é a primeira. Tem vários que eu venho entrevistando aqui. O último juiz que eu entrevistei agora, a Nanindeua, que é juiz da vara da infância, a esposa dele é juíza criminal. Ele prestou um monte de concurso, passou em primeiro lugar e acabou querendo ser juiz do Estado. Por que essa preferência, doutora? Em verdade, eu acredito que é a preferência pela magistratura, sem sombra de dúvida. É vocação? É vocação. Vocação? Quer dizer, acaba estudando Direito e começa a sentir que é vocacionada a decidir a vida das pessoas, é isso? É uma tarefa árdua, com certeza, mas eu acredito que seja muito perfil. Então, muito embora eu tive a honra, né, de também ser promotora de justiça, uma carreira excelente, que tem também, especialmente após a Constituição Federal, um perfil de defesa de direitos. Então, realmente, eu fiquei assim, muito grata. E no estado de Goiás, o Ministério Público é um Ministério Público realmente de ponta.
mas o desejo era realmente essa vocação de ser magistrada. Então, eu acredito que seja isso, porque cada função é um pouco peculiar, e a magistratura realmente era um sonho. Então, por isso que eu fui promotora de justiça no estado de Goiás por 5 anos. Eu acabei me exonerando, estudando e retornando depois para a magistratura do estado de São Paulo, que era o meu grande sonho, fazer parte do maior tribunal que nós temos, o estado de São Paulo, e hoje também poder estar como associada também da APAMages, que é a maior associação estadual de magistrados do Brasil. Então, nós temos muita força. Então, eu me sinto muito honrada, Zacarias, de fazer parte do Poder Judiciário, mas acredito que seja muito perfil. E hoje a Constituição Federal ela estabeleceu tantas funções importantes, né? Aqui mesmo no seu trabalho, nós temos tantos relatos inéditos de funções, inclusive hoje, com essa parte que é cada vez mais tecnológica, de trabalhos home, eu acredito que muito tem sido modificado. Em verdade, eu estive semana passada em São Paulo, eu tive a honra de participar de um trabalho que envolve um coletivo, que é o Hub Mulheres, que eu faço parte, de mulheres que justamente se envolvem em trabalho pela carreira feminina, e lá estavam falando que o futuro não tem gênero, e que o futuro está na criação. E eu achei muito interessante, Fernando Arbach, marido de Ana Paula Arbach, que comentou esse fato, que o futuro não tem gênero, e não é masculino nem feminino, e que o futuro, provavelmente na visão, dentro daquilo que ele estava apresentando, seria o futuro da criação. Então, quem vai estar atrás criando pode ser feminino ou masculino. Então, hoje em dia, temos tantas mudanças, especialmente na área da carreira, né? Acredito que, após pandemia, isso se tornou ainda mais acentuado. Empresas fechando, o universo cada vez mais acelerado e com profissões diferentes. Então, eu acredito que nós vamos ter ainda muitas inovações, muitas mudanças, mas a magistratura, sem sombra de dúvida, é um trabalho árduo, mas extremamente importante, e por isso que foi meu desejo de seguir na carreira de magistratura, da magistratura. Doutora, você nunca teve vontade de sair da sua comarca, não? Então, em verdade, o interior de São Paulo é muito bom, o trabalho, eu acredito que diversos juízes já falaram aqui, promotores, advogados, que é onde realmente nós temos a sensação de uma justiça próxima, e talvez pelos filhos pequenos, que justamente ainda eu estou aqui no interior, mas já pensando, viu, Zacarias, de um progresso aí na carreira, especialmente porque os filhos acabam muitas vezes indo, né? Agora eu tenho um filho, meu filho Eduardo, que joga tênis, então ele acaba indo para outros lugares, e aí as crianças vão crescendo, e aí nós vamos fazendo tão conhecida conciliação entre a carreira e o trabalho. O meu marido também é juiz aqui em Pacaembu, então nós também temos essa questão. A gente comentou uma vez, eu gostaria de entrevistar o seu marido também. Fala para ele não correr, viu? Fala para ele não correr. Então, já vou mandar um recado para ele. Fala para ele, ótimo, vai ser ótimo. Pode falar para ele. Rodrigo! Então, e não vale fugir, né? Não vale. Não. E eu mostro o seu trabalho, viu, Zacarias? Parabéns, porque é um trabalho que traz realmente para a população tão próximo a autoridades, né? Conhecimento, oportunidade, fazendo aqui, por intermédio das notícias, um canal de oportunidades. Inclusive, nos projetos que nós estamos realizando, uma curiosidade, nós começamos agora um trabalho, e eu fiz questão de colocar um trabalho de uma rádio, chama Rádio Dene, aqui de Junqueira, que é uma rádio que são de jovens de uma escola, Zacarias. Então, nós começamos os trabalhos
que envolve o tema da violência contra a mulher, da educação de gênero, e a rádio, os próprios alunos simulam um caso e a rádio apresenta para trazer justamente aquele ambiente de um caso de violência física, ou violência psicológica, ou violência moral. Então, como é importante trazer esse conhecimento, trazer essa questão ao vivo, nós estabelecemos, então, esse protocolo de abrir os projetos com um caso passado para os alunos. É uma rádio, que chama Rádio Dene, que passa, então, para poder mostrar um caso de violência contra a mulher. Então, a rádio, o trabalho da imprensa é muito importante e vem contribuindo aí para a formação dos nossos jovens, das nossas crianças. Bom, na realidade, tudo, né, na vida, agora que eu acho que de um tempo, eu até comento isso às vezes nos podcasts, eu venho falando isso há anos já. Bom, você deve ter sido até professora, ou bom, quando a gente estudava, você se lembra que tinha a turma do fundão. E aí, o pessoal do fundão, porque assim, a gente percebeu que eles não estudavam muito e vinham no dia da prova, ficavam naquela barulheira, saía da classe, entrava atrasado e tal. E a gente até não entendia, era um perfil, né, que tinha na escola, na minha geração, pelo menos, era assim. E no final, os caras passavam de ano e viravam grandes profissionais. Aí sabe o que eu acabei, uns anos para cá, que eu acabei entendendo o que eles tinham de diferente os tal dos CDFs que falavam, que eram também vocacionados, que estudavam, que sabiam tudo, que deixavam o pessoal colar. Eles tinham comunicação. Por isso que chegavam ou não chegavam. Então, assim, é o que está acontecendo hoje. Essa questão essa mudança que você está falando, é isso aqui também. Essa comunicação que estamos longe, mas em contrapartida estamos perto de um monte de gente. E, por incrível que pareça, o cartão de visita é muito mais conhecido do que o Zacarias, na realidade, porque começou o cartão de visita na televisão há muitos anos atrás e eu era diretor desse programa e veio vindo, foi para a Record Internacional e hoje ficou muito forte na internet, está na televisão também. Estamos no grupo de comunicação que a gente retransmite pela televisão também. Vamos para 22 portais. Eu queria falar um pouquinho sobre a PAMAGES, que é a Associação dos Magistrados. Na realidade, é uma empresa privada que cuida de alguns interesses pessoais e, entre aspas, algumas coisas políticas dos magistrados. Mas o forte da PAMAGES é a questão social, que é muito grande. E eu sei que vocês se dedicam, né? Mesmo você estando no interior de São Paulo, alguns magistrados no interior de São Paulo, alguns têm alguns cargos de gestores, né, para fazer essas questões andarem. Eu queria que você falasse, vamos falar uma primeira pergunta que a gente produziu, que a gente conversou. A PAMAGES, ela criou a Secretaria da Mulher. Nos conta um pouco sobre esse projeto. Vamos falar um pouquinho desse projeto, como é que funciona. A Secretaria da Mulher, ela foi criada agora no final da gestão da presidente Vanessa Mateus, que é muito dedicada, vocacionada, e que teve essa percepção e que vem continuando nessa gestão. E tem a coordenação da Maria Domitila Mansur, né, que mencionou aí que foi uma das entrevistadas. Aliás, eu vou entrevistá-la de novo. Acabei de pedir para segui-la, porque eu vi que ela entrou no Zacarias. Não sei se ela está acompanhando a gente no cartão de visita, mas eu pedi para segui-la. E a coordenação é dela. Em verdade, eu tenho que até registrar que meu início no trabalho da violência contra a mulher se deve a ela. Ela fez esse convite para trabalharmos e eu fiquei encantada, porque realmente o trabalho dela é muito diferenciado e ela está coordenando. E temos a participação de diversas magistradas, Zacarias, aqui da região, das regiões administrativas. E temos eu, da minha região, e a doutora Mônica, que também já esteve aqui, né, que ia estar comigo, está em São Paulo. Então, ela vai aqui retornar. Então, nós estamos justamente juntas, né? A PAMAGES é a maior associação estadual e tendo essa percepção da importância de avançar as discussões dentro da participação feminina.
Porque nós percebemos que na base da carreira da magistratura existe um número realmente significativo de mulheres que ingressam, mas conforme a ascensão na carreira, há uma diminuição sensível. E quando se percebe que as mulheres ingressam na carreira em quantidade praticamente idêntica com os homens, mas não há ascensão, então não é uma questão de competência, porque todas ingressam. Então, a questão que é muito perceptível é uma questão realmente estrutural. E precisa então, ser discutidos isso, porque, inclusive, o CNJ, desde 2018, vem trabalhando com a política de participação feminina, trazendo diversas resoluções, diversas atividades, que justamente buscam chefias, assessoramento, bancas de concurso, expositores, dentro de uma política da maior participação feminina. E para compreender esse dado, Zacarias, é muito importante, e a importância da associação ter criado uma secretaria da APAMAGES é porque justamente nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, não é suficiente uma lei para resolver um problema tão grave da violência. Uma lei só não bastou. E significa que nós temos o 5º país, isso com dados da saúde, né, de dados reais, de cadáveres de mulheres que são mortas, que nós somos o 5º país. Em contrapartida, nós temos uma das 3 melhores legislações do mundo, a tão conhecida e importante Lei Maria da Penha. Então, o que está acontecendo, né? Se nós somos o 5º país, não bate uma lei tão excepcional, é porque, em verdade, é uma questão cultural, uma questão estrutural. E o Poder Judiciário não escapa dessa estrutura, né? Já que não é alheio a todos os discursos, né, que são hierarquizados, que ainda são sexistas. Então, também dentro do Poder Judiciário é muito importante esse avanço das discussões e criações de análises normativas, de criação de instrumentos para que a carreira feminina da magistrada também tenha, então, esse respaldo, para perceber, então, que a questão é realmente estrutural. E é muito perceptível. Nós tivemos, semana passada em São Paulo, uma linda reunião com todas as integrantes, e na oportunidade, justamente foi levantado pela palestrante a questão de como as nossas estruturas, desde o direito penal, são arraigadas de preconceitos, né? Então, nós temos uma estrutura que ainda privilegia os homens. Então, o direito, especialmente, ele é impregnado de todas essas ideias. Então, por isso que a Secretaria da APAMAGES, ela foi criada para trazer à tona essas discussões, para justamente trazer dentro do Poder Judiciário essa política efetiva de participação feminina. Vamos falar um pouquinho antes que a gente tem um monte de coisa para falar, dando tempo, tem um monte de coisa para a gente discutir sobre isso. A gente consegue falar um pouco da Lei Maria da Penha? Porque hoje é uma questão de... se fala muito hoje, inclusive na imprensa, não é um caso aqui, acolá, é caso o tempo todo. Então, o que acontece? Até uma vez eu entrevistei a doutora Mônica, acho que foi com a doutora... não me lembro o nome, era uma outra juíza. Marcela. Eu acho que ela falou... Eu falei, eu falei assim, mas e a mulher que bate no homem? Eu falei, não, Zacarias, você está sendo machista. Eu falei, não. Eu entrevistei um juiz dos Estados Unidos, ele me contou essa história e falou, ele achava que era a mesma coisa, ele chegou lá para pedir apoio, a mulher estava batendo no marido. Mas eu quero dizer o seguinte, essa história por exemplo, vou contar uma história que eu vi outro dia, até pedi para o pessoal checar na imprensa se era verdadeira. Se chegar um caso para Vossa Excelência lá, dizer assim, olha, ele está me batendo, ele está me ofendendo, tal, aí você vai analisar e tal. E qual a história que eu ouvi? Moravam num prédio, mesmo prédio, um rapaz solteiro e uma mulher solteira. Aí começaram a namorar, e começaram a morar juntos. Aí deu um problema, eles brigaram. Aí cada um voltou para o seu apartamento. Esse aqui é
arrumou uma outra namorada, segundo a história que eu ouvi. Então, assim, essa é uma história que pode acontecer, né? E aí a mulher se sentiu ofendida porque arrumou uma namorada aqui, ela pegou, foi na delegacia, contou uma historinha, que aí eu não sei até que ponto, até porque também tem que ter a habilidade da pessoa que está presidindo o inquérito na delegacia que provavelmente é a delegacia da mulher, ou dependendo da comarca que esteja, pedida preventiva. Então, o que aconteceu? O rapaz que morava no mesmo prédio não podia chegar no apartamento dele. Então, assim, isso eu estou te contando que parece uma fantasia, mas tudo a gente ouve sobre Maria da Penha. Tem casos agora atuais que estão acontecendo, que estão na mídia, que falam, ó, antes de você casar, antes de você namorar, você tem que conhecer a Lei Maria da Penha. Não é tão radical assim como se fala, né? Em verdade, essa questão, ela vem sendo trabalhada com a informação. Por isso que nós precisamos mesmo avançar com as discussões. E esse avanço que vem sendo construído, especialmente por intermédio das políticas que o Poder Judiciário vem trabalhando, é porque muitas vezes nós reproduzimos o machismo. Então, nós precisamos compreender. E não só as mulheres, também os homens. Os homens precisam ser os nossos grandes parceiros. Na compreensão, Zacarias, de que quem agride uma mulher, não agride só a mulher, agride toda a família. E quando nós levamos os trabalhos para as escolas, aqui nós temos o roteiro único de trabalho humanizado, com a Denise Alves Freire, temos também o Sou Feminino, que vem trabalhando com toda a rede, e inclusive com a Ânima Freire, com a Denise Alves Freire, e aqui toda a equipe, os promotores, policiais, temos todos os parceiros aqui na Alta Paulista, a doutora Luciana Juíza, o meu marido. O que nós percebemos é que esses trabalhos, eles também querem trazer os homens. Por quê? Porque quando se percebe que quem agride a mulher agride toda a família, o processo, inclusive, cognitivo de aprendizagem dessas crianças são prejudicados. Então, nós precisamos compreender que isso é uma proteção da família, que ela é muito mais que uma lei que trata só de direitos humanos. Ela tem um papel fundamental na defesa da nossa sociedade, uma lei muito completa, a Lei Maria da Penha. Ela pune com a repressão, como as medidas que foram citadas de uma prisão, mas ela também trata o assistencialismo por intermédio de uma rede de atendimento para essa mulher, e também fala na educação de gênero. E nós percebemos que muitas mulheres, elas não são compreendidas. Há pesquisas hoje sérias que indicam o motivo principal pelo qual essa mulher, né, no seu caso, e como tantos outros, ela retira, ela denuncia, ela rompe o ciclo de violência, mas depois ela retira, muitas vezes, como você falou, não, ela não era aquilo, ela retorna com o agressor, porque existe o ciclo da violência. O ciclo da violência, Zacarias, ele é muito peculiar, porque a mulher, diferente dos outros delitos, que são perceptíveis, um furto, um roubo, que é um desconhecido que anuncia um assalto, no crime que envolve violência contra a mulher, é o marido, é o ex-marido, é o companheiro. Então, existe o ciclo da violência, que começa com uma agressão, aumenta a agressão e vem para a lua de mel. Então, são ciclos que hoje são estudados pela psicologia, pela parte da assistência social, pela área do direito, da vitimologia. Há os avanços para demonstrar que na questão da violência, há o ciclo da violência contra a mulher, que impõe esse olhar diferenciado pela maior vulnerabilidade. E nas pesquisas foi perguntado para mulheres o motivo pelo qual elas muitas vezes não abandonavam o marido, e a maioria, a resposta foi que era preocupação com os filhos. E só em segundo momento também foi em índices altos o medo do agressor. Então nós estamos falando de mulheres que ficam preocupadas
com a prole e que renunciam, muitas vezes suportam, e que só depois de 9 a 10 anos de violência é que elas acabam rompendo, especialmente quando os filhos crescem, e aí os filhos passam a ser agredidos por esse pai. Então, a questão da violência contra a mulher, ela realmente ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E evidente que quando há abusos, há sim a responsabilização, não só da violência, mas em qualquer crime, daquele que, de forma injusta, falsa, denuncia um crime, ele será evidentemente punido. O problema é que esses ditados, esses mitos que nós vivenciamos na nossa sociedade, eles acabam por naturalizar essa violência. Por isso que no início eu falei da importância da Secretaria da Apamages, porque essas mesmas questões também estão dentro do Poder Judiciário. Por isso que foi criado, inclusive, o protocolo de perspectiva de gênero, para que esse juiz, dentro do seu trabalho, pela importância, também saiba perceber que a imparcialidade dele não é retirada quando há uma proteção justificada, inclusive de forma em âmbito nacional, já que se reconhece que uma ofensa a uma mulher é ofensa a direitos humanos. Então, o problema é que nós não podemos naturalizar a violência. Essas questões, elas passam justamente por esse conhecimento, e quando houver, Zacarias, eu acredito que esse seja o futuro, quando a sociedade, e esse é um trabalho que justamente é o ideal que nós estamos levando, que é o direito, que são os direitos humanos para as escolas, para que as relações sejam pautadas em respeito, solidariedade, justiça. Um dia não vai ser mais necessário a Lei Maria da Penha na medida em que for cumprida a igualdade, porque não é feminismo ou machismo. O feminismo que busca tão somente a igualdade entre homens e mulheres. Mas o que acontece é que muitas vezes, com base nessas questões, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que a mulher gosta de apanhar, muitas dessas, que cachorro que late não morde, essas questões colocam em risco a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela justamente, ela busca tutelar o risco, oferecendo uma medida de proteção e com dados concretos, com o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, é um problema muito sério de saúde pública. Nós temos aí dados gravíssimos de depressão, da saúde mental, mulheres afastadas pela questão da violência. Mas quando nós levamos o trabalho preventivo, e aqui nós estamos iniciando na Alta Paulista o Sou Feminino, que é a alma feminina, para homens, mulheres, em diversos espaços, na escola, na penitenciária, são trabalhos que buscam dar um passo a mais na questão da violência contra a mulher, para justamente trazer, por intermédio de rodas de conversas, por intermédio de grupos, por intermédio de atividades, formas de trabalhar a questão do universo feminino e do universo feminino, para que justamente haja, então, a compreensão e a construção de relações mais saudáveis. Evidentemente, o marido vai aprender a se comunicar de uma forma não violenta com a sua esposa, o jovem vai perceber, ou a jovem, que uma relação ela é abusiva, dentro de uma percepção do ciúme excessivo. E aí, e com isso, vão sendo construídas relações mais saudáveis, dentro de uma escola, dentro do sistema penitenciário, que é ali o maior local de vulnerabilidade dessa mulher, porque nós precisamos justamente proteger a população mais vulnerável, que é comprovada que são as mulheres. Então, e essa proteção, é bom que se reforce. Quando se protege a mulher, a proteção é da família. Isso é muito importante. E nós esquecemos, porque nós acabamos naturalizando a violência. Ela é imperceptível, a mulher ela é honesta,
a Eva, ela é impura, culpada, a supermulher que tem que fazer tudo sem divisão de papéis. E nós precisamos de colaboração. Então, eu acredito que o choque de cultura, né? Em verdade, a mulher, ela saiu, ela foi trabalhar, ela foi conquistar um espaço. O mundo evoluiu, na realidade, né? O mundo evoluiu. E a mulher, ela não consegue, né, Zacarias, ficar dentro daquela mesma situação de cuidar de tudo. Então, essa divisão de funções nada mais é do que a colaboração. Então, eu acredito que essas discussões que antes eram imperceptíveis, elas vêm sendo tratadas com muita seriedade. Inclusive, o nome do trabalho que o CNJ vem colocando como um trabalho tão importante, que é a Semana pela Paz em Casa. Acho que o nome ele já diz tudo, né? Que são ações tanto judiciais, de julgamentos sérios, de júri, como também de medidas preventivas que buscam proteger a família, né? Em 3 vezes por ano, todo o judiciário acabou agora em março, semana tão importante de comemoração do mês. Eu fico muito feliz de estar aqui com você no mês, que é um mês de comemoração das mulheres. Nós temos que comemorar, mas também discutir muito para que haja essa mudança cultural, porque muitas vezes nós não percebemos e vamos reproduzindo. Então, a casa, né? Nós percebemos, a casa ainda fica muito para a mulher, que fica sobrecarregada. Uma reunião escolar, muitas mulheres, e os lares são conduzidos, em maioria, por mulheres solteiras. Então, nós precisamos ter esse olhar um pouco mais humano. E, sem sombra de dúvida, uma educação de gênero, uma educação que leve essa concepção, ela vai realmente trazer muito benefícios, porque vai ser possível perceber preconceitos e estereótipos que nós não perceberíamos, porque nós vamos reproduzindo de forma automática. Falar um pouquinho essa questão também que a PAMAGES está envolvida, que é esse projeto Sou Feminina. Quer falar sobre isso ou esse tudo que a gente falou aqui está envolvido nesse projeto? Tem mais alguma coisa que dá para falar sobre Sou Feminina ou Sou Feminina é uma coisa geral? Tem mais coisas para falar? Em verdade, o Sou Feminino é um projeto que está começando esse ano. Nós ficamos muito felizes com essa oportunidade. É um projeto que, em verdade, a questão da educação já vem sendo abordada aqui pela Alto Paulista, por diversos juízes, promotores. Nós trabalhamos muito em conjunto aqui no nosso interior e com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inclusive, estive agora em São Paulo recebendo o prêmio Rompa pelo trabalho do calendário. Então, prêmio muito importante da PAMAGES e do Tribunal, que justamente busca essas iniciativas dos magistrados. E esse projeto é um passo a mais. Ele vem trazer a questão da identidade pessoal e profissional da mulher. A mulher, evidentemente, para a questão do ciclo da violência, nós falamos tanto do empoderamento, né, Zacarias? Hoje está tão na moda, inspiração, mulheres de influência. E aí, de repente, como ser? Todos podem ser. Então, eu acredito que nós estamos trabalhando aqui, em um agradecimento especial para a Andréia, da Assistência Social de Adamantina. Estamos trabalhando com a rede de assistência social, levando para as mulheres vítimas de violência e para aquelas também que queiram participar, as questões que tratam da violência, uma formação para essas mulheres. Inclusive, nós participamos em Adamantina, com a Luciana, uma feira linda do empreendedorismo. Então, nada melhor do que justamente trazer meios para que essa mulher consiga romper a violência, caso haja, né, Zacarias, um caso de violência, e para aquelas que não sofram violência também podem participar do projeto. É um projeto que ele vem aqui se iniciando também nas escolas. E nas escolas eu fiquei muito impressionada, porque nós queremos que os alunos sejam os grandes parceiros. Nós temos aqui a Irmes, que é a nossa diretora aqui
nossa região das escolas estaduais, excelente IRMS, grande parceira, e a IRMS nos possibilitou aqui, então, trabalhar nas escolas estaduais, levando, então, justamente a questão que é da violência contra a mulher, para ter esse cuidado, capacitando os professores, né, Zacarias, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação colocou diversos conteúdos de direitos humanos, então aqui é feito um trabalho de capacitação dos professores pela Denise Alves Freire, que é uma psicoeducadora que capacita esses professores para que eles consigam desenvolver os temas que são exigidos pela LDB, que muitas vezes são difíceis de serem abordados. Temos aí uma semana da mulher que tem que acontecer em todas as escolas, a questão racial, a questão ambiental. Então, todos esses temas também nós passamos, mas especialmente a questão da violência contra a mulher, pelos índices, por todas as questões que nós temos aqui na nossa região. Primeira quantidade em índice de movimentação é tráfico. O segundo é, com certeza, a violência contra a mulher. São as ameaças, são os homicídios, são as lesões. Então, esses números indicam que precisamos fazer algo. E esse projeto, ele é muito fácil de ser reproduzido e ele vem sendo aplicado nas escolas, na penitenciária também de Tupi Paulista, que é a Adriana, diretora da penitenciária de Tupi Paulista, você tem que entrevistar. Ela tem um trabalho espetacular, ela é extremamente vocacionada, e aqui nós temos no nosso interior muitos presídios, né? Aqui no nosso interior nós temos muito sistema prisional, excelentes diretores, e a Adriana tem um olhar lá, a penitenciária feminina, Zacarias, e lá nós conseguimos desenvolver já faz uns 2 anos um trabalho que é levar para as educandas conteúdos da violência contra a mulher, porque essas mulheres que estão ali recolhidas, presas, em algum momento sofreram, até foram agressoras, porque aquilo que você mencionou, que muitas vezes a mulher também, muitas vezes, ela se identificou. Você acaba, às vezes por uma questão cultural, uma questão de criação, ou uma questão também muito de convivência, às vezes até uma defesa, você acaba virando agressor também. Isso acontece. Isso, nos grupos que nós fizemos em Pacaembu, a Denise, psicoeducadora, ela fez um atendimento, a pedido da doutora Luciana e do doutor Rodrigo, de grupos de atendimento para os homens, conforme determina a lei, para que os homens, então, frequentem os grupos, que é um grupo que a lei estabelece, que justamente são os grupos reflexivos. Esses grupos, eles justamente buscam trazer reflexões para os conteúdos que envolvem a questão da violência contra a mulher. E nessa experiência que nós tivemos, foi excelente, porque os homens, o retorno deles, é isso, Zacarias, que você falou, mas eu estava agredindo? Mas isso... Então, a maioria eram homens analfabetos, ali na nossa região, e os homens não percebiam que aquela forma de comunicação, de linguagem, era agressiva. Porque, em verdade, nós reproduzimos a menina recatada, do lar, né? As Marias, e o homem, não, o homem não pode chorar, ele tem que ter uma postura máscula, e com isso, nós vamos reproduzindo. E nós precisamos lembrar que a criação dos homens, nós somos feitos por nós, mães. Então, nós precisamos ter esse olhar para que também nós não, eu falo mulher, nós devemos nos incluir, porque muitas vezes isso vai sendo rotineiro e nós vamos naturalizando a violência e a mulher vai sendo inferiorizada como mais fraca, inferior. E isso acontece ainda em todos os espaços. Temos avanços e o roteiro, que é um trabalho educacional, que é o que criou o Sou Feminino, agora nós temos uma cartilha linda, que é a imagem, que fala, só você pode dar o primeiro passo e sorrir, é uma cartilha que foi desenvolvida e que a Denise vem... Deu uma travada na internet da doutora, alguma coisa aconteceu. A gente estava falando sobre o caso
Deixa eu aproveitar, então, já que interrompeu, para perder o fio da meada. Você falou sobre o presídio de mulheres. Você está sob a sua jurisdição? Existe uma juíza corregedora, um juiz corregedor aí? Não. Então, nós temos uma juíza corregedora ali de Presidente Prudente, que nos dá todo suporte e apoio. E o que nós realizamos lá com a coordenação da magistrada de Presidente Prudente são atividades, Zacarias, que justamente buscam trazer esse suporte para o universo feminino, já que o local de maior vulnerabilidade dessa mulher é dentro do sistema prisional. A lei de execução penal estabelece a importância da ressocialização, de uma formação dentro da questão, inclusive durante o recolhimento. Por isso que foi, então, construído, com a ajuda da OAB, Ministério Público, delegacias, especialmente da Adriana, que eu estava mencionando, que é a diretora, diversas ações de oferecer conteúdos que envolvam a questão, especialmente da violência contra a mulher. E lá, inclusive, nós fizemos uma pesquisa para quantificar a questão da violência contra a mulher. E foi confirmado o que nós já imaginávamos, que mais de 90% dessas mulheres sofreram violência, especialmente porque a maioria das condenações ali são por tráfico, geralmente por levar droga para o marido. E dentro do sistema prisional, isso que o Drauzio Varela nos livros menciona, é muito diferente, né? O sistema prisional feminino do masculino. E realmente, diante dessa constatação, nós estamos sempre trabalhando, inclusive o calendário, que é um calendário físico. Tem aqui o calendário que está aqui na mesa, um calendário que vem sendo desenvolvido, que por intermédio de desenhos e frases são feitos trabalhos pela psicoeducadora Denise, que a psicoeducadora Denise, ela vem trabalhando conosco há algum tempo, e ela vem, como equipe, tendo experiência nesse trabalho da violência contra a mulher. E além da educação. E ela trouxe esse instrumento, que é um instrumento calendário simples, mas com resultado espetacular. Ou seja, fotos, desenhos, frases que retratam a violência. Então, nós trabalhamos conteúdos com essas mulheres, inclusive sempre procuro estar presente no desenvolvimento do trabalho, na finalização, que é entrega, né, para as 12 melhores frases, 12 melhores desenhos. Então, é um trabalho muito rico, porque por intermédio de um desenho, de uma frase, é possível trabalhar emoções, é possível trabalhar diversos conteúdos e cumprir justamente o ideal da lei, que é a ressocialização. E esse trabalho nós levamos para as escolas, de uma perspectiva evidentemente diferenciada, né? Nas escolas nós trabalhamos a questão da diversidade, foi um trabalho espetacular, com um resultado belíssimo, e também levamos a questão na Fundação Casa, e os jovens trabalharam a questão do plano de vida. Então, são muitas ideias, né, Zacarias, para a gente poder desenvolver ações com foco na prevenção. Como eu disse no início, há uma constatação de que realmente a lei ela não é suficiente para resolver a questão da violência contra a mulher, já que é uma questão cultural arraigada na nossa sociedade. Então, nós precisamos realmente transformar. E por intermédio dessas ações preventivas, especialmente educativas, e o Tribunal de Justiça, todos os dias eu vejo ações de magistrados que estão trabalhando por isso. Inclusive, eu vi agora há pouco uma notícia sua, né, Zacarias, de Florianópolis, os alunos também. Então, esse movimento
acredito, muito grande, porque se percebe que a escola é um espaço de formação humana e nós precisamos justamente de contribuir para essa formação. E o Poder Judiciário é um poder onde os problemas mais graves chegam, onde as resoluções acontecem, há percepções grandiosas dos conflitos. Então, por isso que, sem sombra de dúvida, o Poder Judiciário tem um papel fundamental na efetivação e na indicação de políticas e que possam contribuir para a sociedade. Eu acredito que por isso que os trabalhos, além da credibilidade do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem essa visão tão importante, porque justamente é onde os conflitos acontecem. O Poder Judiciário soluciona, então nós temos a questão da pandemia, a questão da saúde, temos as questões bancárias, superendividamento. Então, o Poder Judiciário ele acaba tendo uma noção da sociedade, um panorama geral. Então, nós acabamos utilizando essa experiência e promotores de justiça, advogados, são todos parceiros para que tragam cada um pouco da sua experiência. Então, nós somos privilegiados aqui na região, viu, Zacarias? Nós temos uma grande equipe e a sorte de ter uma educadora também, Denise Alves Freire, a Fátima de Portugal, Denise Goldinho, são algumas educadoras que já vêm trabalhando, né, conosco e que tem esse ideal que é justamente uma educação com foco nos direitos humanos, pela possibilidade de transformar. Então, eu acredito que esse seja uma diferença, e essa cartilha que eu estava mostrando do Sou Feminino é uma cartilha que justamente vem trazer uma oportunidade de compreensão pelas mulheres da questão da violência contra a mulher, do empoderamento, de perspectivas, daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo fazer, já que nós sabemos que as questões são todas interligadas, e nós pretendemos ter esse contexto depois de uma cartilha para a diversidade, para a questão racial. Então, nós vamos sentindo as necessidades da sociedade e trabalhando dentro do contexto justamente de uma perspectiva diferente, que é uma perspectiva da educação preventiva. Tudo isso que você falou e que você demonstrou é a ponta do iceberg do propósito desse projeto, não? Né? Com certeza. Em verdade, o objetivo desse projeto é trabalhar para que as gerações futuras tenham, né, aquilo que a Constituição Federal estabelece realmente de um futuro que trate o meio urbano com respeito, o meio ambiente também com respeito, o planeta, a comunidade. Sem sombra de dúvida, o que nos faz muito diferente, e eu acredito que hoje o Poder Judiciário não tenha a mesma cara de antigamente, é essa parte humana tão essencial e que nos torna muito diferente. Sem sombra de dúvida, hoje nós estamos falando em inteligência artificial, em tantas conquistas, mas nada vai retirar essa humanidade, na medida em que vai ter alguém que cria. Então, todas essas questões nos afirmam, né, a importância realmente de trabalharmos pela proteção dos direitos humanos. Zacarias, eu acho que isso é uma luta que tem que ser de todos nós, tem que ser da sociedade. E nós estamos, então, tendo um reforço maior na educação, porque justamente é ali a possibilidade de transformar a nossa cabeça, a nossa mente, porque é justamente ali o que nós estamos falando de uma estrutura que reproduz estereótipos, que reproduz preconceitos. Por isso que o papel da escola é fundamental. A escola reproduz num nível menor a diversidade, então nós podemos trabalhar todos esses conceitos dentro de uma escola e com isso ter o futuro. Logicamente, sem deixar de aplicar as leis quando são necessárias, uma punição, o assistencialismo,
mas a educação, ao meu ver, é o que tem a grande possibilidade de transformação. Essa cartilha que você demonstrou aí, que tem os desenhinhos e tal, isso não é novidade para mim, né? Porque é bem didático. Isso a gente não tinha isso quando eu era criança, na realidade, no pré-primário. E isso é engraçado. E é uma técnica hoje que ainda que, dependendo da cultura, da pessoa que você está, do público-alvo que você está querendo atingir, ainda obtém resultado. Tem muito resultado. Nós aplicamos essa cartilha. Em verdade, a Denise, ela veio fazer um trabalho e fez o trabalho com toda a rede, capacitando a rede de atendimento, e foi excelente para a rede poder depois executar as ações. Então, realmente são instrumentos, é sempre um passo a mais, né, Zacarias? São formatos para poder contribuir. Eu acredito que são tantas ações que nós poderíamos citar, do X da mão, de proteção. Hoje nós temos tantas campanhas, eu acredito que hoje nós temos, inclusive, mais denúncias por tantas discussões que nós temos. Então, a cartilha é um instrumento a mais, é uma forma, inclusive, de poder levar para as escolas e mostrar, né, para os alunos que eles podem ser os grandes parceiros nas defesas das suas avós, das suas tias. E os resultados são impressionantes. Eu tenho certeza que todo aquele que sai, né, eu acredito que o judiciário tem essa visão de aproximação cada vez maior para a comunidade, e isso é muito importante, que contribui justamente para a perspectiva de gênero tão importante que vem sendo pedida para os magistrados, que é ter esse olhar diferenciado para diversas questões, seja para questões que envolvem as questões sexistas, seja para as questões que envolvem também a questão da raça, da cor. São questões muito importantes que nós temos cada vez hoje percebido que o discurso está aberto. E nada melhor do que começarmos com cartilhas. Então, é um trabalho que vem dando resultados, Zacarias. Nós estamos muito felizes aqui. A gente comentou a respeito da Secretaria de Assistência Social e DRE, Diretoria Regional de Ensino de Adamantina. A gente comentou sobre isso, não? Não, ainda não. Eu comentei um pouquinho, comentei um pouco da Irmes, que é a nossa diretora. A Irmes vem apoiando todos os projetos que buscam justamente trazer para o espaço escolar a questão dos direitos humanos. Então, nós sabemos que qual o papel, né, que a educação tem na reprodução do machismo. Nós sabemos que realmente isso é reproduzido e nós percebemos no trabalho com os professores. Então, trabalhar direitos humanos nas escolas promove democracia, promove valores comuns da humanidade. Então, realmente, muitos mencionam. Eu conheço a Lei Maria da Penha, mas não tenho o mínimo de noção para poder, inclusive, pedir uma proteção. Ou jovens levar dentro da linguagem um relacionamento abusivo. Para as crianças, a abordagem é outra, né, Zacarias, na medida em que são crianças, e nós mostramos a beleza do diferente. Inclusive, eu achei muito interessante o trabalho da Denise, que ela levou mostrando os tipos de flores, os tipos de rosa, que cada um tem uma beleza. Então, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito bonito, que, sem sombra de dúvida, busca quebrar esses valores sociais arraigados e demonstram uma aproximação, porque com base nesses trabalhos, nós, juízes, promotores, advogados, vamos para as escolas, vamos para os penitenciários, vamos para a rede. Então, realmente, demonstra a importância de ações, na medida em que se naturaliza a violência, muitas vezes nem essa questão do preconceito, do estereótipo, nem aparece como problema, parece que é algo externo. Não, isso não tem na escola, isso não tem no Poder Judiciário. E em todos os espaços nós temos, sim. Então, realmente, nós precisamos
trabalhar, e a ideia é pensar na educação como um projeto mesmo emancipador. Por isso que nós estamos trabalhando justamente como uma educação, como um processo de política, de uma política preventiva, e que traz para o universo escolar meios para a construção de uma sociedade mais justa. A escola, né, Zacarias, sempre foi um ponto de descoberta de violências. Todos, né, olha, o aluno denunciou caso de violência sexual, então sempre foi. Mas quando nós preparamos o professor, e esses trabalhos são especiais justamente por isso, faz com que esse professor ainda tenha mais cuidado, ele tenha uma percepção, um cuidado muito especial com aquela criança, com aquele jovem. Então, desse espaço que sempre foi, né, um ponto de descobertas de violências, nós transformamos num espaço realmente de construção de mais políticas, de mais oportunidades para essas crianças, para esses jovens, criando rodas de conversas, trazendo o projeto de em ações mesmo, livros, trazendo a questão dos direitos humanos. Então, realmente, assim, traz uma possibilidade da docência trabalhar conteúdos que muitas vezes são difíceis, porque são arraigados, são culturais. Então, isso em todas as fases. Nós trabalhamos nas escolas, no ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aqui nós temos o professor Oswaldo, secretário de Adamantina, de Pacaembu também, Flórida. Professor Oswaldo, o trabalho educacional nasceu aqui com ele em 2018. E hoje é um currículo escolar. Então, é um currículo que faz parte da nossa cidade. Então, esse trato especial, esse olhar diferenciado para a questão da perspectiva de gênero e de todo direito, em verdade, direito humano. Então, são trabalhos que buscam trazer realmente essa ressignificação, né, Zacarias? Eu acredito que a educação merece, os nossos professores são excepcionais, merecem toda a valorização. E, sem sombra de dúvida, essa união, essa possibilidade de trabalho conjunto faz com que as leis elas sejam mais cumpridas, então, sejam mais fortemente conhecidas. Então, sem sombra de dúvida, isso fortalece. O resultado é no meu trabalho. Em verdade, essas ações preventivas valorizam o próprio trabalho da magistratura. Eu fiquei muito honrada em poder participar novamente. Eu agradeço, imagina, eu que agradeço. E assim fica mais gostoso. Entramos, voltamos e deu tudo certo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço o seu prestígio, e fique com Deus, e que o teu projeto, literalmente, o seu projeto, o projeto de vocês todos, faça diferença. Muito obrigada. Espero também. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli.